Existem pessoas que atravessam a vida com a sensação constante de estarem representando um papel. Elas acordam, trabalham, conversam, sorriem, tomam decisões e ainda assim, quando ficam sozinhas, sentem um vazio silencioso que não sabem explicar. Não é tristeza clara, não é ansiedade explícita, é uma desconexão. Uma impressão incômoda de que existe algo errado, mas sem nome, sem forma, sem linguagem. Essas pessoas não sabem quem são de verdade e o mais assustador é que muitas jamais percebem isso conscientemente. Apenas vivem cansadas de si mesmas, sem saber exatamente quem é esse si. A psicologia entende que a identidade não nasce pronta. Ela é construída lentamente ao longo da vida, a partir das experiências, dos vínculos e principalmente das respostas emocionais que a criança recebe quando começa a demonstrar quem é. Quando uma criança expressa um gosto, uma emoção ou uma opinião e isso é acolhido, validado e respeitado, algo muito importante acontece. O cérebro aprende que ser quem se é não ameaça o vínculo. Porém, quando essa mesma criança percebe que certas partes dela geram rejeição, crítica, punição ou silêncio, ela começa a esconder essas partes. Primeiro por sobrevivência emocional, depois por hábito, mais tarde por confusão. Aos poucos, essa pessoa aprende que existir do jeito que sente não é seguro. Então ela se adapta. Ela molda seu comportamento, seu jeito de falar, seus desejos e até suas emoções de acordo com o que é aceito no ambiente. Isso não acontece de forma consciente. Ninguém acorda um dia e decide abandonar quem é. Isso acontece de maneira lenta, quase invisível, como um rio que muda de curso após pequenas interferências constantes. Quando essa adaptação se prolonga por anos, o resultado é um adulto funcional, mas desconectado da própria essência. Um dos primeiros sinais dessa desconexão é a dificuldade de responder perguntas simples. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero de verdade? Pessoas que não sabem quem são costumam responder essas perguntas com base no que fazem, no que conquistaram ou no que os outros esperam delas. Elas dizem, eu sou meu trabalho, eu sou meu papel na família, eu sou aquilo que me disseram que eu era. Raramente falam de sentimentos internos, valores pessoais ou desejos autênticos. Isso porque elas não foram treinadas para olhar para dentro, apenas para se ajustar para fora. A psicologia chama esse fenômeno de falso self. Um eu construído para funcionar socialmente, mas que não representa o núcleo verdadeiro da personalidade. O falso self não é mentira consciente. Ele é uma estratégia de sobrevivência emocional. Ele surge quando ser verdadeiro significou, em algum momento da vida, perder amor, atenção ou segurança. Então o cérebro aprende que é melhor ser aceito do que ser autêntico. O problema é que essa estratégia, que funciona na infância, se torna um peso na vida adulta. Pessoas que vivem a partir do falso self costumam sentir um cansaço profundo que não melhora com descanso. Elas podem dormir, viajar, conquistar coisas, mas sempre há uma sensação de esforço interno constante. Isso acontece porque sustentar uma identidade que não é verdadeira exige energia psicológica contínua. É como atuar em uma peça sem nunca sair do palco. Com o tempo, essa exaustão se transforma em apatia, irritabilidade ou uma sensação de vazio existencial. Outro ponto importante é que quem não sabe quem é, geralmente busca referências externas para se definir. Essas pessoas se moldam conforme o grupo, o relacionamento ou o ambiente. Mudam de opinião com facilidade, não por flexibilidade saudável, mas por falta de eixo interno. Elas sentem necessidade intensa de aprovação, porque a validação externa funciona como uma muleta emocional. Quando alguém elogia, elas se sentem alguém. Quando alguém critica, elas desmoronam. Não existe um senso sólido de identidade que sustente essas variações. Esse padrão costuma estar ligado a ambientes onde a individualidade foi pouco incentivada. Famílias muito controladoras, críticas ou emocionalmente ausentes criam adultos que não aprenderam a se escutar. Em vez disso, aprenderam a se observar o tempo todo, tentando adivinhar o que o outro espera. Com o tempo, essa vigilância externa se torna automática. A pessoa deixa de se perguntar o que sente e passa a se perguntar o que deveria sentir. A psicologia também observa que muitas dessas pessoas têm dificuldade em tomar decisões. Qualquer escolha parece pesada demais, porque escolher implica assumir uma identidade. Quando alguém não sabe quem é, escolher é assustador.
É mais seguro adiar, pedir opinião, seguir o fluxo ou deixar que a vida decida. Isso gera a sensação de estar sempre atrasado em relação a si mesmo, como se a própria vida estivesse sendo vivida por outra pessoa. Existe ainda um medo profundo por trás dessa confusão identitária. O medo de que, ao descobrir quem realmente é, a pessoa não seja suficiente. Muitas cresceram ouvindo direta ou indiretamente que eram demais, sensíveis demais, fracas demais, intensas demais ou inadequadas demais. Então, inconscientemente, preferem não olhar para dentro. Porque olhar para dentro pode significar reencontrar partes feridas que foram rejeitadas no passado. Não saber quem se é também pode ser uma forma de autoproteção. O problema é que essa proteção cobra um preço alto. A falta de identidade clara afeta relacionamentos, carreira e saúde emocional. Pessoas assim tendem a entrar em relações onde se anulam, aceitam menos do que merecem ou vivem tentando agradar. Também podem mudar de objetivos com frequência, sentindo que nada preenche de verdade. Não é falta de capacidade, é falta de conexão consigo mesmas. É importante entender que não saber quem se é não significa fraqueza, imaturidade ou falta de inteligência emocional. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Significa que a pessoa foi inteligente o suficiente para se adaptar a ambientes difíceis quando não tinha outra opção. O que antes foi sobrevivência, hoje se tornou prisão. E reconhecer isso é o primeiro passo para qualquer transformação real. A psicologia não busca criar uma identidade do zero, mas remover as camadas que foram impostas. A essência não se perde. Ela apenas fica soterrada. Embaixo das expectativas, dos medos, das máscaras e das adaptações, ainda existe alguém. Alguém que sente, deseja, se irrita, se empolga e tem uma voz própria. O desafio é reaprender a ouvir essa voz sem culpa e sem medo. Esse processo costuma ser desconfortável no início. Porque quando a pessoa começa a se perguntar quem é, ela também começa a perceber quantas escolhas não foram realmente suas. Isso pode gerar tristeza, raiva ou luto pelo tempo vivido no automático. Mas esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de despertar. É o início de uma reconexão que foi interrompida muito cedo. Entender a psicologia das pessoas que não sabem quem são é, acima de tudo, compreender que identidade não se perde por acaso. Ela se fragmenta quando não há espaço para existir por inteiro. E tudo aquilo que foi silenciado um dia continua tentando ser ouvido de alguma forma, seja através do vazio, da ansiedade ou da sensação constante de que algo está faltando. Quando uma pessoa não sabe quem é de verdade, isso não aparece de forma óbvia. Não existe um rótulo visível escrito na testa, nem uma crise constante que denuncie o problema de imediato. Pelo contrário, muitas dessas pessoas parecem funcionais, responsáveis e até bem resolvidas aos olhos dos outros. Elas trabalham, cumprem obrigações, mantêm relações e seguem a vida. Mas por dentro existe uma sensação constante de desalinhamento, como se estivessem vivendo uma vida que não encaixa completamente nelas. Um dos sintomas mais comuns dessa desconexão é a sensação persistente de vazio. Não é um vazio dramático o tempo todo, mas uma ausência silenciosa de significado. A pessoa conquista algo e logo sente que aquilo não era exatamente o que esperava. Ela muda de objetivo, de projeto ou de relação, acreditando que agora vai se sentir inteira. Mas a sensação retorna. Esse vazio não vem da falta de coisas, vem da falta de identidade. Quando não se sabe quem se é, nada consegue preencher de forma duradoura. Outro comportamento muito frequente é a oscilação constante de personalidade conforme o ambiente. A pessoa é uma com a família, outra no trabalho, outra com amigos e outra em relacionamentos amorosos. Até certo ponto isso é normal, mas aqui a mudança não é adaptação saudável, é perda de referência interna. Em cada contexto, ela acessa um personagem diferente porque não existe um núcleo sólido que se mantenha. Depois de um tempo, ela mesma não sabe qual dessas versões é a verdadeira. Esse padrão gera um efeito psicológico profundo. A pessoa começa a desconfiar de si mesma. Ela pensa que talvez seja incoerente, instável ou confusa, sem perceber que o problema não é excesso de versões, mas ausência de centro. Sem um eixo interno claro, qualquer opinião externa parece mais válida do que a própria. Por isso, pessoas que não sabem quem são costumam pedir conselhos para tudo, mesmo para decisões pequenas. Elas terceirizam escolhas porque escolher por conta própria parece arriscado demais. Existe também uma dificuldade enorme em sustentar limites.
Dizer não se torna um desafio quase insuportável. Isso acontece porque o limite é uma afirmação de identidade. Quando alguém diz não, está dizendo isso não combina comigo, isso não me faz bem, isso não representa quem eu sou. Mas se a pessoa não sabe quem é, ela também não sabe onde termina. Então ela aceita coisas que machucam, sobrecarregam e desgastam, apenas para não desagradar ou não ser rejeitada. Com o tempo, esse padrão cria ressentimento. A pessoa começa a se sentir usada, incompreendida ou invisível, mas, paradoxalmente, ela mesma contribui para isso ao nunca se mostrar por inteiro. Existe uma raiva silenciosa que surge quando alguém vive constantemente para atender expectativas externas. Essa raiva muitas vezes é reprimida porque expressá-la poderia gerar conflito, e o conflito ameaça o vínculo. Então, a raiva se transforma em cansaço emocional. Outro sintoma muito presente é a dificuldade em reconhecer emoções. Pessoas desconectadas da própria identidade costumam sentir coisas, mas não sabem nomear. Perguntadas sobre como estão, respondem cansadas, normais ou levando. Existe uma pobreza de linguagem emocional não por falta de sentimentos, mas por falta de contato com eles. Em muitos casos, essas pessoas aprenderam cedo que sentir demais não era seguro. Então passaram a racionalizar tudo, vivendo mais na cabeça do que no corpo. Isso também explica por que muitas delas se sentem perdidas quando ficam sozinhas. O silêncio interno é desconfortável. Sem estímulos externos, sem tarefas ou sem alguém por perto, surge uma inquietação. Algumas fogem disso se mantendo sempre ocupadas. Outras buscam distrações constantes. Redes sociais, séries, comida ou trabalho excessivo. Não porque são superficiais, mas porque ficar consigo mesmas exige um contato que elas não sabem como fazer. Nos relacionamentos amorosos, esse padrão se manifesta de forma ainda mais intensa. Pessoas que não sabem quem são tendem a se fundir com o parceiro, adotam gostos, opiniões e projetos do outro, acreditando que isso é amor. No início, parece conexão profunda, mas com o tempo surge a sensação de desaparecimento. Elas sentem que se perderam dentro da relação, mas não conseguem explicar exatamente como. O medo de ficar sozinhas é maior do que o desconforto de se anularem. A psicologia observa também que muitas dessas pessoas têm dificuldade em sustentar escolhas a longo prazo. Elas começam algo com entusiasmo e depois abandonam, não por falta de disciplina, mas porque aquela escolha não estava alinhada com quem realmente são. Como não houve um contato profundo com o próprio desejo antes de decidir, a motivação se dissolve rapidamente. Isso gera culpa e a falsa crença de que são incapazes de manter compromissos. Outro comportamento frequente é a comparação constante. Quando alguém não sabe quem é, usa o outro como espelho. Observa o que os outros estão fazendo, conquistando ou desejando para tentar entender o que deveria querer também. Isso cria uma sensação permanente de inadequação. Sempre parece que todos sabem o que estão fazendo, menos ela. Essa comparação não inspira, apenas paralisa e reforça a sensação de estar atrasada na própria vida. Existe ainda um medo muito profundo de se expressar de forma autêntica. Opinar, se posicionar ou mostrar vulnerabilidade parece perigoso. A pessoa teme ser julgada, rejeitada ou mal interpretada. Então prefere ficar neutra, concordar ou se adaptar. Com o tempo, essa neutralidade se transforma em invisibilidade emocional. Ela está presente fisicamente, mas ausente de si mesma. É importante entender que esses comportamentos não surgem do nada. Eles são respostas aprendidas. São estratégias que fizeram sentido em algum momento da vida. O problema é que aquilo que um dia protegeu, hoje aprisiona. Enquanto a pessoa não percebe isso, ela continua tentando mudar de fora para dentro. Muda de emprego, de cidade, de relação, acreditando que o problema está no ambiente. Mas o desconforto a acompanha porque a raiz está na relação consigo mesma. Reconhecer esses sinais não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é um ato de coragem. Perceber que não se sabe quem é não significa que não exista identidade, apenas que ela foi silenciada. E tudo o que foi silenciado pode ser recuperado. A psicologia entende esse processo como um retorno, não como uma criação artificial. É reaprender a escutar o corpo, as emoções e os desejos sem imediatamente julgá-los ou reprimi-los. Esse caminho exige tempo e paciência. Não se trata de encontrar uma resposta pronta para a pergunta quem eu sou. Trata-se de permitir que essa resposta vá surgindo aos poucos, através de pequenas escolhas conscientes, de limites respeitados e de emoções reconhecidas.
É um processo de reconstrução interna que começa com a permissão de sentir e termina com a coragem de se expressar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, continue acompanhando, porque compreender esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los e recuperar uma identidade que nunca deixou de existir, apenas ficou escondida. Quando uma pessoa começa a perceber que não sabe quem é de verdade, algo importante já aconteceu dentro dela. Esse reconhecimento não surge por acaso. Ele geralmente aparece depois de anos de desconforto silencioso, de tentativas frustradas de se encaixar e de uma sensação persistente de estar vivendo uma vida que não parece totalmente sua. A psicologia entende esse momento como um ponto de ruptura interno. Não é uma crise explosiva, mas um despertar lento. A partir daqui, o caminho não é simples, mas é possível. Reconstruir a própria identidade não significa se reinventar de forma artificial ou adotar uma versão idealizada de si mesmo. Pelo contrário, trata-se de remover camadas de expectativas alheias, de medos aprendidos e de papéis que foram assumidos para garantir a aceitação. O primeiro passo desse processo é o contato com o próprio corpo e com as emoções. Pessoas que viveram desconectadas de si passaram anos ignorando sinais internos. Elas aprenderam a funcionar apesar do que sentiam. Por isso, reaprender a sentir é essencial. A psicologia mostra que o corpo é a primeira fonte de verdade. Antes mesmo de termos palavras, o corpo reage. Ele tensiona, relaxa, adoece, se anima ou se fecha. Pessoas que não sabem quem são costumam ignorar esses sinais. Elas dizem sim quando o corpo quer dizer não. Permanecem em lugares que geram desconforto físico e emocional. A reconexão começa quando a pessoa passa a observar essas respostas sem tentar corrigi-las imediatamente. Apenas perceber já é um avanço enorme. Outro ponto fundamental é o resgate da curiosidade interna. Em vez de perguntar o que eu deveria querer, a pessoa começa a perguntar o que eu sinto diante disso. Não é uma resposta rápida. Muitas vezes, no início, existe apenas silêncio. Isso acontece porque a escuta interna ficou enfraquecida. Mas assim como um músculo, ela pode ser fortalecida com prática e paciência. Pequenas escolhas conscientes ajudam a reconstruir esse canal interno. A psicologia também enfatiza a importância de revisar crenças antigas. Muitas pessoas carregam ideias rígidas sobre quem deveriam ser. Crenças como, eu preciso agradar para ser amado, se eu for quem sou, vou ser rejeitado, ou meus desejos são exagerados. Essas crenças não são verdades absolutas. Elas são conclusões emocionais formadas em contextos específicos, geralmente na infância. Questionar essas narrativas internas é essencial para permitir o surgimento de uma identidade mais autêntica. Esse processo costuma trazer medo. Descobrir quem se é implica correr o risco de desagradar, implica mudar dinâmicas antigas e frustrar expectativas. Por isso, muitas pessoas recuam quando começam a se encontrar. O desconforto da autenticidade parece maior do que o desconforto conhecido da adaptação. A psicologia chama isso de ambivalência da mudança. Parte da pessoa quer se libertar, outra parte quer permanecer segura. Reconhecer essa ambivalência ajuda a não se sabotar. Um aspecto importante da construção de identidade é o estabelecimento de limites. Limites não são muros, são definições. Quando alguém começa a dizer isso não me faz bem, isso eu não quero mais, isso não combina comigo, algo se reorganiza internamente. No início, esses limites vêm acompanhados de culpa. Isso acontece porque a pessoa foi treinada a priorizar o outro, mas com o tempo, a culpa diminui e dá lugar a uma sensação nova de integridade. Outro elemento central é a aceitação das próprias contradições. Pessoas que não sabem quem são costumam buscar uma identidade perfeita, coerente o tempo todo. Mas a identidade humana é complexa. É possível gostar de silêncio e de companhia, querer estabilidade e mudança, ser forte e sensível. A maturidade psicológica surge quando a pessoa para de tentar se encaixar em um rótulo fixo e passa a se permitir ser múltipla sem se perder. A reconstrução da identidade também envolve luto. Luto pelas escolhas feitas para agradar, pelas oportunidades perdidas e pelo tempo vivido no automático. Esse luto não deve ser apressado nem evitado. Ele faz parte do processo de reconciliação consigo mesmo. Negar essa dor apenas prolonga a desconexão. Sentir tristeza não significa fracasso, significa consciência. A psicologia ressalta ainda a importância da autorresponsabilidade. Descobrir quem se é
não significa culpar o passado ou as pessoas que influenciaram a formação do falso self. Significa assumir que, agora adulto, existe a possibilidade de escolha. Isso não é fácil nem rápido. Mas cada pequena decisão alinhada com a própria verdade fortalece o senso de identidade. A pessoa começa a confiar mais em si mesma porque percebe que consegue se escutar. Com o tempo, algo muda na forma como a pessoa se relaciona. Relações baseadas apenas em adaptação começam a perder sentido. Algumas se transformam, outras se encerram. Isso não acontece por crueldade, mas por coerência interna. Quando alguém passa a se mostrar de forma mais autêntica, nem todos conseguem ou querem acompanhar. Esse é um dos preços da verdade, mas também uma de suas maiores libertações. A identidade verdadeira não elimina o medo, mas muda a relação com ele. A pessoa entende que o medo não é um sinal de que está errada, mas de que está saindo de padrões antigos. Ela aprende a agir apesar do medo e não mais controlada por ele. Essa mudança interna gera uma sensação de inteireza que não depende da aprovação constante dos outros. Outro sinal claro de reconexão é a redução do vazio existencial. A vida não se torna perfeita, mas passa a fazer mais sentido. As escolhas deixam de ser apenas funcionais e passam a ser significativas. A pessoa sente que está participando da própria vida em vez de apenas assistindo. Isso gera uma tranquilidade profunda, mesmo em meio a desafios. A psicologia deixa claro que identidade não é um destino final, é um processo vivo. Quem se é hoje pode não ser exatamente quem se será amanhã, e isso não é um problema. O problema é viver desconectado, sem escuta interna, repetindo papéis que já não fazem sentido. Quando a pessoa aprende a se observar com honestidade e compaixão, ela constrói uma relação mais sólida consigo mesma. No fim, saber quem se é não significa ter todas as respostas. Significa saber se ouvir. Significa reconhecer limites, desejos, emoções e valores sem precisar se justificar o tempo todo. É sair do automático e entrar na própria vida com presença. E quando isso acontece, algo fundamental muda. A pessoa deixa de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro, apenas esperando espaço para existir.